My dear brothers and sisters in the Lord Jesus, Meus queridos irmãos e irmãs no Senhor Jesus, well, I thank God that the crowds keep on increasing day by day. eu agradeço a Deus porque a multidão está aumentando dia após dia. But in order that you will understand what I'm going to say today, Mas a fim de que você entenda bem o que vai ser dito hoje, it's important that you know what I said yesterday. é importante que você se recorde o que eu falei ontem. And much more important what I said on Friday. E mais importante também o que eu falei na sexta-feira. Because I'm not just giving a number of talks or teachings, Porque não estão sendo dadas palestras avulsas, but it is only one teaching spread over 3 days. mas é um ensinamento somente, dividido em 3 dias. And one leads to another. E um ensinamento leva ao outro. There's an intimate connection between the teachings. Há uma ligação, uma conexão entre as palestras. You cannot understand, for example, this teaching unless you have heard my teaching of yesterday evening. É difícil você compreender este ensinamento se você não ouviu o ensinamento de ontem. And I'm telling you this so that you may be aware Eu estou dizendo isso para que você fique alerta, that if you only take one teaching out of the whole context, que se você pega somente um ensinamento fora do contexto completo, you can easily misunderstand what I've been saying. existe a possibilidade de você não entender bem o que eu estou querendo dizer. During the last 2 days, I've been giving you rather bad news. Nos últimos 2 dias, eu dei para vocês, na verdade, algumas notícias não muito boas, That the whole world seems to be so much under the power of evil. porque o mundo parece estar muito sob o poder do mal, So much under the power of the prince of darkness. muito sob o poder do príncipe das trevas, So much under the power of Antichrist. muito sob o domínio do poder do anticristo. And we shared with you how the evil one can attack us in every part of the human personality. Partilhamos como o mal pode nos atacar em cada parte da nossa personalidade. And we have seen that in these days is not satisfied with attacking individuals. E nós vimos que nestes dias o mal não está satisfeito em nos atacar como pessoas. His anger and hatred now leads him even to attack marriages and families. Ele está nervoso e cheio de ódio, querendo atacar também matrimônios e famílias. And he is not even satisfied with this. E ele não está satisfeito com isso. We have seen in the last few years, Nós vimos nos últimos dias, he wants to attack even bigger groups. ele quer atacar até mesmo grupos maiores, Parishes, for example. paróquias, por exemplo. And we have seen so many parishes in the world that are like destroyed. There's no love, there's no Jesus in those parishes. Temos visto paróquias pelo mundo que foram quase que destruídas, onde não há amor, onde não há trabalho. He wants to attack prayer groups. Ele quer atacar grupos de oração. And we have seen so many prayer groups in which there is so much of infighting even among the leaders. E nós temos visto grupos de oração onde há tanta briga interna, até mesmo entre os líderes. He wants to attack especially the Catholic Charismatic Renewal. Ele quer atacar especialmente a renovação carismática católica. And we have seen so much of infighting even in the national service teams of quite many countries in the world. E nós temos visto que ele tem atacado e tem havido brigas dentro do escritório nacional de muitos países. I was invited to give a seminar on the deliverance in a certain big country of the world. Eu fui convidado a dar um seminário de libertação num grande país. And everything was fixed, the place, the time, the speakers. E estava tudo acertado, o lugar, o horário, as pessoas, os convidados.
And at the last moment it was cancelled E no último momento foi cancelado o encontro, because there was a problem of agreement among the leaders of that big nation. porque houve um problema de desentendimento entre os líderes daquela grande nação. Each of them wanted to have his way in running that important conference. Cada um deles queria conduzir aquele importante encontro da sua forma. And the evil one now even wants to attack dioceses and the whole church. O mal também quer atacar dioceses no mundo inteiro. As Jesus said, Como Jesus disse, Satan will attack the leaders, Satanás vai atacar os líderes. strike the shepherds, and the sheep will be scattered. Ataque os pastores e as ovelhas se dispersarão. And in these days he's even attacking whole nations. E nesses dias ele está atacando até nações. And there are so many nations which are like destroyed. E há tantas nações que estão praticamente destruídas. Take for example Afghanistan. Tome, por exemplo, o Afeganistão mesmo. Very good, wonderful people. Um povo muito bom, maravilhoso. But the evil one has entered the country and through the leaders has destroyed the simple people. Mas o mal penetrou naquele país e através dos líderes está destruindo aquele país. And this is what is happening today. E é isso que está acontecendo no dia de hoje. How therefore can we, in the words of Pope Paul VI, protect and defend ourselves against Satan? Como podemos então, nas palavras de Paulo VI, nos proteger e nos defender contra Satanás? And there's only one way. Só há uma forma. It's by the power of prayer. É pelo poder da oração. When I was a child, my mother used to tell me very often. Quando eu era criança, minha mãe me dizia com frequência. I'm sorry for quoting my mother so often. Eu peço desculpas por tantas vezes mencionar a minha mãe. Perhaps more than I'm quoting the Bible. Talvez até mais do que eu estou mencionando a Bíblia. But all what I'm saying, I got from my mother. Mas tudo que eu sou e que digo, eu recebi de minha mãe. She was a simple woman, Era uma mulher muito simples, but she knew the faith very well. mas conhecia muito bem a fé. And you should tell me as a child, E ela costumava me dizer quando eu era criança, quoting from a famous English poet, mencionando um famoso poeta inglês: more things are done by prayer than this world dreams of. muito mais coisas são conseguidas pela oração do que sonhamos. Than this world dreams of. Muito mais do que este mundo sonha. And I realized how important her advice to me was. E eu percebi o quanto eram importantes essas alertas dela. And therefore Jesus makes it very clear Então Jesus faz as coisas se tornarem muito claras. that prayer is a key to our salvation and healing and deliverance. A oração é uma chave para a nossa salvação e libertação. Therefore Jesus tells us, ask and you will receive. Então Jesus nos diz: peçam e receberão, Seek and you will find. busquem e acharão, Knock and the door shall be opened unto you. batam e a porta se abrirá para você. And therefore Jesus says, whatever you ask the Father in my name, you will receive. Então Jesus diz: seja lá o que pedirem ao Pai em meu nome, recebereis. And he tells us, E ele nos diz, as he told the apostles, como disse aos apóstolos: but you have not asked the Father in my name. mas vocês não têm pedido ao Pai em meu nome, That's why you have not received. por isso não têm recebido. Ask therefore my Father in my name, Peçam então ao Pai em meu nome, and you will receive. e vocês receberão. And your joy will be full. E a sua alegria será completa. As I've said before, joy is a biblical symbol for total healing and new life. Como eu disse, a alegria é um símbolo bíblico de completa cura e libertação. Therefore, the key to victory is prayer. Portanto, a chave da vitória é a oração. But not any type of prayer. Mas não qualquer tipo de oração. Prayer in the name of Jesus. A oração no nome de Jesus. To pray as Jesus prayed. Rezar como Jesus rezou. That is the secret of success. Esse é o segredo do sucesso na oração. One day a disciple asked Jesus, Certo dia, um discípulo perguntou a Jesus: Lord, teach us how to pray. Senhor, ensina-nos a rezar.
They never asked Jesus, teach us how to heal or to preach. Eles nunca perguntaram a Jesus, ensina-nos a curar, ensina-nos a pregar. The only thing they asked Jesus was to teach them how to pray. O que eles perguntaram a Jesus era que Jesus ensinasse a orar. As if they were telling Jesus, Como se eles estivessem dizendo a Jesus: why is it that when we pray, nothing happens? por que quando nós oramos não acontece nada? And why is it that when you pray, everything happens? E por que quando o Senhor ora, tudo acontece? And Jesus as if seemed to tell them, E Jesus diria a eles, in the words of Saint James the apostle later on, nas palavras de Tiago, o apóstolo, depois: it is true that one reason why prayers are not answered is because you don't pray. é verdade que uma das razões pelas quais a oração não é respondida é porque vocês não oram. But the second reason, Mas a segunda razão: you do pray, but you Vocês- pray wrongly. vocês oram, mas oram errado. And therefore Jesus says, I will teach you how to pray correctly. Então Jesus diz: eu vou ensiná-los como rezar corretamente. And then he taught us the Our Father, E ele nos ensinou o Pai Nosso, which you now call the Lord's Prayer, que nós chamamos a oração do Senhor, which has become now the disciples' prayer, porque se tornou a oração dos discípulos, the most complete and perfect prayer man could make. a oração mais completa e perfeita que o homem pode dizer. So that in the fourth section of the Catechism of the Catholic Church, Portanto, no quarto capítulo do Catecismo da Igreja the Católica, fourth section a quarta seção of the Catechism of the Catholic do Church, Catecismo da Igreja, the whole teaching there is about prayer, todo o ensinamento dessa seção é sobre oração, and especially about the Our Father. especialmente sobre o Pai Nosso. And therefore, our prayer must not be in the way we want to ask things, Então a nossa oração, de certa forma, não deve ser nós simplesmente pedirmos coisas, but in the way God wants us to pray. mas de certa forma Deus quer nós orando. The Bible says very clearly, prayers are always answered, A Bíblia diz claramente, as orações são sempre respondidas, but not in the way we want. mas não da forma que nós queremos, Not in the way we want, não da forma que nós queremos, but in the way the Lord knows we need. mas da forma que o Senhor sabe que nós precisamos. People are always healed As pessoas são sempre curadas when they pray, quando oram, but not in the way they want to be mas healed, não da forma que elas queriam ser curadas, but in the way the Lord knows they need to be healed. mas da forma que o Senhor sabe que elas precisam ser curadas. And therefore that is the secret of prayer. Portanto, este é o segredo da nossa oração. As Jesus would say, Como Jesus diria: whatever you ask the Father seja lá o que pedirem ao Pai, on earth, no céu, it will be done as it is in heaven. será feito na terra como no céu. And therefore our prayer must be totally according to the will of God our Father. Portanto, a nossa oração tem que ser totalmente de acordo com o desejo do nosso Pai no céu. And therefore we should not say, Lord, heal me if it is your will. Portanto, não deveríamos dizer: Senhor, cura-me se for a tua vontade. Of course, it's the will of God to heal É us. claro que é vontade do Pai te curar. Why do you say, if it is your will? Por que dizemos se for a tua vontade? When the leper told Jesus to come and heal him, Quando o leproso pediu a Jesus que o curasse, and he said, making a prayer, e ele disse orando: Lord, if you will heal me, Senhor, se quiseres curar-me. Jesus said, if I will, Jesus disse: se eu quiser, of course I will. claro que eu quero. And St. Paul says, God wants all men to be E saved, São Paulo diz: Deus quer que todos os homens sejam salvos. not just one or two, all men. Não somente um ou dois, todos. And saved means a total salvation, even healing in spirit, mind and body and deliverance. Salvar significa uma salvação total, em corpo, mente e alma, em cura e libertação.
Rather, our prayer should be like the prayer of Jesus and of Mary. Mas a nossa oração é melhor que seja então como a oração de Jesus e de Lord, Maria. heal me according to your will. Senhor, cura-me de acordo com a sua vontade. That is the prayer. Esta of é a Christ. oração do cristão. That's what Jesus could say. Mary could say, Por isso Maria disse: be done to me according to your will. seja feito em mim de acordo com a sua vontade. And therefore we can never pray correctly unless we know what is God's will. Portanto, nós nunca vamos rezar corretamente a não ser que esteja de acordo com a vontade de Deus. And there's only one way to know the Lord's will. E somente há um meio de saber a vontade de Deus, To know what He has said in the Bible. sabendo o que ele disse na Bíblia, To know what He has said according to the teaching of His church. sabendo o que ele disse de acordo com o ensinamento da igreja. And therefore the first step in the process of praying for healing and deliverance Portanto, o primeiro passo na oração pela cura e libertação is to make the prayer of Samuel. é fazer a oração de Samuel. Lord, speak to me, Senhor, fala comigo, for I am listening. porque estou ouvindo. And everything depends on the word of God. E tudo depende da palavra de Deus. As Jesus said in the Sermon on the Mount, Como Jesus disse no Sermão da Montanha, a man that does not base his whole life on the word of God o homem que não baseia a sua vida toda na palavra de Deus is like a man who has built his house on sand and not on rock. é como aquele que construiu a sua casa na areia e não na rocha. And therefore I want to repeat again and again Então vamos repetir de novo e de novo. that prayer is nothing else but the reflection of the word of God. Que a oração não é nada mais do que um reflexo da palavra de Deus. This is how Mary prayed. É como Maria rezou. She heard the word of God. Ela ouviu a palavra de She Deus. treasured it in her heart. Ela trouxe essa palavra ao coração. She reflected and pondered over it. Ela refletiu e meditou essa And then palavra. it allowed it to bear fruit in her life. Então permitiu que o fruto viesse em sua vida. And what greater fruit could there be than the Jesus in her womb? E que maior fruto poderia ser do que o próprio Jesus no seu ventre. But as Saint Augustine says, Mas Santo Agostinho nos diz: Mary conceived Jesus. Before Mary conceived Jesus in her womb, antes de Maria conceber Jesus no seu ventre, she had already conceived him in her mind. ela já tinha concebido Jesus na sua mente, By reading the word of God day after day. lendo a palavra de Deus dia após dia. She had already conceived him in her heart Já tinha concebido Jesus no seu coração, by spending hours in prayer every day. passando horas por dia em oração. And therefore this is the first step in the process of praying for healing or deliverance. Então este é o primeiro passo na oração por cura e libertação. To read and listen to the word of God. Ler e ouvir a palavra de Deus. And to do what Mary told the people at Canaan to do. E fazer aquilo que Maria pediu que se fizesse em Canaã. She told them, whatever my son Jesus tells you to do it. Ela disse: fazei tudo o que ele vos disser. Therefore, what is the Lord asking us to do in the Portanto- prayer for healing and deliverance? Portanto, o que o Senhor está nos pedindo para fazer numa oração de cura e libertação? That we must first come to the Lord in repentance. Em primeiro lugar, nós precisamos vir ao Senhor em arrependimento. It is impossible for God to touch and heal any person if there is unrepented sin in his life. É impossível que o Senhor toque e cure qualquer pessoa se houver falta de arrependimento em seu coração. There was a couple that was brought for prayers. Houve um casal que foi trazido para a oração. Many people were praying for them, Muitas pessoas estavam orando por eles, but they were not getting better. mas não melhoravam. The priest, who was an important man in the ministry of healing and deliverance, had also prayed for them. O padre, que era uma pessoa de importância no ministério de cura e libertação, também havia rezado por eles, But they were not getting. suas vidas. And I asked this parish priest, tell me something more about this couple. E eu pedi a esse padre da paróquia que me contasse mais
sobre este casal. And then he happened to tell me casually E ele casualmente me falou that they were not married in the church. que eles na verdade não tinham sido casados na igreja. And then I told the parish priest, Então eu disse ao pároco, how can they expect God to heal them physically como eles podem esperar que Deus os cure fisicamente if that physical healing would perhaps bring about their eternal spiritual damnation? If that physical healing se essa cura física, would be the occasion of their eternal damnation. que pode ser a ocasião da sua perda total. Jesus himself said, Jesus mesmo disse, it's far better for a person to go to heaven with one eye é melhor ir para o céu somente com um olho than to go to hell with two eyes. do que ir para o inferno com os dois olhos. In hell, everybody has two eyes. No inferno todo mundo tem dois olhos. In hell, everybody has, todo mundo. But in heaven, some have only one eye. Mas no paraíso muitas pessoas têm um olho só. Do you believe this? Acreditam nisso? No. Anyway, don't believe it. I'm only telling you something in a joking way. Só acreditem que é só uma brincadeira, claro. But the point I want to make is what Jesus said. Mas o ponto que eu quero que vocês compreendam é justamente isso que Jesus disse. That is overemphasis on physical healing is not of God. Que enfatizar somente a cura física não é bom. It's not from God. Não vem de Deus. As Jesus said, if your eye were an occasion for sin to you, pluck it out. Porque Jesus disse, se o seu olho é ocasião de pecado, arranque-o. And therefore the Lord has come to bring us not superficial healing, Portanto, o Senhor vem nos trazer não somente cura superficial, only in our body, somente no nosso but a corpo, deeper, inner, spiritual, emotional healing. mas uma profunda cura espiritual, emocional. The Lord has come to bring us not just partial healing, O Senhor não nos quer trazer somente uma cura parcial, but total and complete healing. mas uma cura total. Therefore I told this priest, tell this couple, Então eu disse a esse pároco, If they want- diga a esse casal, if they want me to continue praying for them, se eles querem que eu continue a orar por eles, they must repent eles precisam se arrepender and commit themselves to have their marriage rectified in the church. Diga-lhes que eles certifiquem o seu casamento pela igreja. And when they repented and made this promise, E quando eles se arrependeram e fizeram essa promessa, then I prayed over them, então eu rezei por eles, and it was then that the Lord healed them. e foi então que o Senhor os curou. I remember last year Eu lembro do ano passado, when Lena, who gave the testimony yesterday, quando a Lina deu o testemunho o ano passado. came for prayers, and it was a very, very, very difficult case. Ela veio até nós e era um caso muito, muito difícil. It was only when suddenly, by the power of the Holy Spirit, Foi somente quando, repentinamente, sob o poder do Espírito, the Lord touched her heart and called it to repentance. o Senhor tocou o coração dela, clamando pelo arrependimento. And I still remember how she moved from where she was in front of me and went towards the Blessed Sacrament. E eu me lembro quando ela saiu de perto de mim e foi direto ao Santíssimo Sacramento na capela, Knelt down and repented. ajoelhou e arrependeu-se de fato. Because we often think that others have hurt us, Porque nós, com frequência, pensamos que outros nos feriram and therefore we need to forgive them. e que nós precisamos perdoá-los. But we forget that perhaps we have done wrong ourselves. E nós esquecemos que nós é que muitas vezes fizemos o mal. Not just towards God for breaking the first commandment, Não somente contra Deus quebrando o primeiro mandamento, but even towards people. mas também contra as pessoas. And therefore we too need to ask forgiveness from them Portanto, nós também precisamos pedir perdão por eles and to pray for their healing. e orar pelas suas curas. If a man has murdered somebody else, Se um homem matou o outro, can that thing ever be repaired? será que isso pode ser reparado de uma Can he ever forma? give back life to that person? Será que ele é capaz de dar de volta a vida àquela pessoa? If a mother has aborted a baby,
Se uma mãe abortou um filho, can she ever give back life to that baby? ela pode trazer de volta a vida desse filho? If a man has slandered somebody else's good name, Se alguém denegriu o nome de uma pessoa, can he ever give back his good name? poderia depois dar de volta esse bom nome a essa pessoa? If a man has robbed somebody else of his property, Se alguém roubou a propriedade de alguém, can he ever give back to that man the prosperity which was his right? ele pode devolver para esse homem a prosperidade que ele roubou? If a man has raped a girl, Se um homem abusou de uma menina, can he ever give back her honor? poderia devolver a sua honra? Therefore, such a person cannot say, well, I'm sorry and get away with it. Portanto, alguém não pode dizer simplesmente, me desculpe e ficar por isso mesmo. No, that sin remains in him. Não, aquele pecado permanece. And it's not just enough only to repent. E não somente se arrepender, He must in a way repair the wrongdoing. ele that he precisa has de done. alguma forma reparar o mal feito. And often when such people come for healing with unrepentant sin in their heart, Com frequência as pessoas vêm buscar a cura sem arrependimento no coração. not even God can heal them. Nem Deus pode curar dessa maneira. What the person needs to do, O que a pessoa precisa fazer, and this is God's grace to us, e essa é a graça de Deus para nós, is to repent not only towards God, é arrepender-se não somente em direção a Deus. but God has no problem. Com Deus não tem problema. He is more eager to forgive us than we are to ask Ele forgiveness. está mais desejoso de nos perdoar do que nós desejosos de pedir perdão. But he needs to ask forgiveness of every person in his life that he has hurt. Mas é preciso que nós perdoemos a cada pessoa que na nossa vida nós ferimos. And more important, E mais importante, to pray for that person's healing. para que oremos pela cura dessas pessoas. We often think we only need healing. Nós com frequência achamos que só nós precisamos de cura. But perhaps your husband or wife or children need more healing than you do. Mas talvez o seu marido, as suas crianças, a sua esposa precise de mais cura do que você. We can often be so self-centered Nós podemos com frequência ter tanta autopiedade that we only think about ourselves, que só pensamos em nós mesmos, about our healing, sobre as nossas about our curas, deliverance. sobre a nossa libertação. And we forget that people in our family and around us are in greater need than we Nós are. esquecemos que as pessoas da nossa família, ao nosso redor, têm mais necessidade do que And nós. self-centeredness can block every grace coming from God. E essa autopiedade pode bloquear qualquer tentativa de cura. And therefore, it's only when we listen to God's word we will realize Portanto, somente quando nós ouvirmos a palavra de Deus que nós vamos perceber that we need first to repent, que nós precisamos, antes de mais nada, nos arrepender. not only towards God but towards people, Não somente com Deus, mas também com as pessoas. and then come into the Lord's presence. E então vir à presença do Senhor. It is as we listen to the word of God, we also realize we need to forgive. Também quando ouvimos a palavra de Deus, nós percebemos que nós precisamos também perdoar. You heard yesterday Lena telling you so powerfully. Vocês ouviram ontem no testemunho da Lina quando ela disse com tanto poder: Forgive, forgive. perdoe, perdoe. Because when we forgive, Porque quando nós perdoamos, what happens to us? o que acontece conosco? As Jesus said so beautifully, Como Jesus disse tão lindamente, we become in a way like God. nós nos tornamos de certa forma como Deus. Then we can really say we are the sons and daughters of God. E nós podemos ser então salvos como filhos e filhas de Deus. Nothing makes us so close to God our Father than a compassionate and forgiving heart. Nada nos torna mais próximos de Deus do que a compaixão pelos outros no nosso coração. And as we forgive the people that have hurt us, E quando nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam, we are releasing them from our own hatred. nós estamos os libertando do nosso ódio. And don't forget, E não esqueça, we are being released from the hold that unforgiveness may be having over us. nós estamos libertados da falta de perdão que estaria nos atingindo. If I had time, I would tell you at least one short story of how forgiveness towards people
opens us to the Lord's healing. Tendo tempo, vou contar para vocês uma história de como o perdão liberta toda a cura. And thirdly, as we listen to the word of God, E em terceiro, quando ouvimos a palavra do Senhor, we realize that we don't just need to repent and to forgive, nós percebemos que nós não precisamos somente de nos arrepender e but de pedir above perdão, all to renounce the kingdom of Satan. mas também precisamos renunciar ao reino de Satanás. As we did in the prayer before the Blessed Sacrament last night, Como fizemos na oração diante do Santíssimo Sacramento na noite passada. we need to renounce every occult practice, however small, Nós precisamos renunciar a cada prática oculta, mesmo que seja pequena. especially if we have allowed ourselves to be used as mediums by witch doctors. Mesmo se nós permitimos sermos termos sido usados por esses médios e de práticas ocultas. And we have allowed our bodies to be the temples of Satan rather Porque- than of the Holy Spirit. Porque permitimos que o nosso corpo fosse templo de Satanás e não do Espírito Santo. We need first to renounce what happened Então nós precisamos, em primeiro lugar, renunciar o que aconteceu, before we can dare to ask the Lord. antes de virmos à presença do Senhor. It's only when we listen to what Jesus is telling É us, somente quando ouvimos o que Jesus está nos dizendo, what the church is telling o us, que a igreja está nos dizendo, then we will know how to pray correctly. e então vamos compreender como rezar corretamente. In the prayer that Jesus taught us, Na oração que Jesus nos ensinou, we are telling God that we look upon Him as a Father. nós estamos dizendo ao Senhor que nós olhamos para Ele como nosso Pai. And it's only when we experience God as our Father will our prayers be answered. Somente quando nós experimentamos Deus como Pai, a nossa oração tem efeito. That's why Jesus could say, Por isso Jesus dirá: if you, earthly fathers, se o vosso Pai do céu, se vocês, pais terrenos, even the worst among you, mesmo os piores de vocês, still love your children, ainda amam os seus filhos and you want to give them the best, e querem dar a eles o melhor, how much more quanto muito mais will your Heavenly Father o seu Pai do céu give the Holy Spirit to anyone who asks? dará o seu Espírito Santo a qualquer um que pedir. No condition, just asking. Nenhuma condição, simplesmente peçam. And God the Father will give us the best. E Deus, nosso Pai, vai nos dar o melhor. God the Father has already given us His best, Jesus. O Pai do céu já nos deu o que há de melhor em si, o próprio Jesus. And now God the Father in Jesus' name will give us His best, the Holy Spirit. Então o Pai do céu, em nome de Jesus, vai nos dar o seu melhor, o Espírito Santo. That's why Jesus says when we pray, Por isso Jesus diz, quando orarmos, never forget to pray to God, not just as a great mighty creator, but as your loving daddy. quando orardes, não se esqueçam de dirigir-se a Deus Pai, não somente como um grande poder criador, mas como o vosso Pai amável. At the same time, Jesus says, remember when you pray, Da mesma forma, Jesus diz, lembre-se quando orarem, that God your Father is the creator of the heavens and of the earth. que Deus, nosso Pai, é o Criador do céu e da terra, He is the all-powerful God. é o Deus Todo-Poderoso. Don't forget what Jesus said. Não esqueçam o que Jesus disse. What is impossible to man is possible to O God. que é impossível ao homem é possível a Deus. When the father of that boy that was possessed came to Jesus Quando o pai daquele rapaz que estava possuído veio até Jesus and told Jesus, I brought my son to your e apostles, disse a Jesus que eu trouxe meu filho aos apóstolos and they could not deliver e him. eles não foram capazes de And this libertá-lo. man told Jesus, E esse homem disse a Jesus: well, I'm not sure whether you can deliver him also. eu não tenho certeza se o Senhor pode libertá-lo também. And this man said, E esse homem disse: Lord, if you can, help my son. se puderes, ajude o meu filho. If you can. Se puderes. And Jesus got angry. E Jesus ficou nervoso. And Jesus said, if I can, E Jesus disse: se eu puder, of course I can. claro que eu quero. What is impossible to man is possible to O God. que é impossível ao homem é possível a Deus. But the problem, Jesus said, is with you. Mas o problema, Jesus disse, é com você. Do you believe? Você acredita?
And this man realized the fault was with him. E esse homem percebeu que a falha era dele. And he said, Lord, I believe. E ele disse: Senhor, eu creio. And then he realized it was not quite true. Então ele percebeu que ele acabava de dizer não era bem verdade. He did not really believe. Na verdade, ele não acreditava. And he said, Lord, help my unbelief. Senhor, ajuda-me a minha falta de fé. And that's why Jesus continues to tell us how to pray. Então Jesus continua a nos ensinar como orar. When he says, then praise God for being the God of the impossible. Então, louve a Deus por ser o Deus do impossível. Holy be your name is another way of saying, Lord, I praise you for being the God of the impossible. Santificado seja o vosso nome significa dizer: eu louvo o Senhor porque tu és o Deus do impossível. And then I'm asking God that His kingdom will come into my life. Então eu peço ao Senhor que o seu reino venha para a minha vida. And what is the kingdom? E que é o reino de Deus? The kingdom is our happiness, E o reino de Deus é a nossa felicidade, our new life, a nova vida, our total healing and deliverance. totalmente curado e libertado. God wants all men to be saved. Deus quer que todos os homens sejam salvos. That is the meaning of the kingdom. Esse é o significado do reino. And then we say, your will be done Então dizemos: seja feita a sua vontade, perfectly. perfeitamente. And what is the Lord's will? E qual é a vontade de Deus? That each one of us are healed and delivered and have a new life to the fullness. Que cada um de nós seja curado e libertado e tenha uma nova vida em plenitude. As Jesus says, everyone else has come to destroy. Everyone else has come to destroy. Todo no mal vem para destruir, But I have come to give you life. mas eu vim para lhe dar vida nova. That's the will of the Father. Essa é a vontade do Pai. So when we say thy will be done, it is a prayer for total healing and deliverance and new life. Portanto, quando dizemos: seja feita a vossa vontade, é uma oração pedindo cura, libertação e vida nova. And then we are praying for our needs. Então nós oramos para as nossas necessidades. It's a prayer to God's providence. É uma oração pela providência de Deus, Asking the Lord to give us what we need today. pedindo ao Senhor que nos dê o que precisamos hoje, Not for what we need tomorrow. não pelo que precisamos amanhã. Jesus says, don't think about tomorrow. Jesus diz: não pense no amanhã, não se preocupe com o amanhã, Don't be anxious for tomorrow. não fique ansioso com o amanhã. Just believe that your Father will provide you with everything. Apenas acredite que o vosso Pai vai providenciar tudo o que precisam. So when we pray, give us this day our daily bread, what are we saying? Então, quando oramos dizendo: dá-nos o pão nosso de cada dia, o que estamos dizendo? It's the same prayer as the father of that possessed boy. É a mesma oração daquele pai, daquele Lord, I believe. menino possuído. Lord, I believe, Senhor, eu creio, but help my unbelief. mas ajude a minha falta de fé. That little sentence, give us this day our daily bread, Essa pequena frase, dê-nos o pão nosso de cada dia, is a prayer of faith. é uma oração de fé. Lord, give us only what we need today, Senhor, dá-nos somente o que precisamos hoje, because I know you will provide us with what we need tomorrow and the day after porque tomorrow. nós sabemos que o Senhor vai nos providenciar o que precisamos para amanhã e depois de amanhã. As a bishop was telling us 2 days ago, Como o bispo nos disse há 2 dias atrás, that the local Indian population of his diocese que a população indígena da sua diocese gave him a name in their language, deu ao arcebispo um nome na língua indígena, which means in Latin, Deus providebit. que significa em latim Deus providebit, God will provide. Deus proverá, And then we know in Hebrew it's called Yahweh Yireh. que em hebraico Yahvé Iré. One of the best names you can give to God. Um dos melhores nomes que você pode dar para God Deus. provides. Deus proverá. He will see to everything. Ele vai cuidar de tudo. And then we ask the Lord to make us like Him, a forgiving person. Então nós pedimos ao Senhor que nós sejamos como Ele, uma pessoa que perdoa. Because on that will depend our victory over every temptation of the world Porque disso vai depender a nossa vitória sobre toda a tentação do mundo and our victory over the evil one. e a nossa vitória sobre o mal. And therefore it's only when we listen to the word of God we will know how to pray
effectively. Portanto, somente quando ouvimos o que o Senhor nos diz é que sabemos como rezar com perfeição. And that's why, as those of you have seen me so far, Portanto, aqueles que me viram, de vocês que estiveram comigo, will know saberão that I don't pray very long. que eu não rezo longamente. Normally I pray for people for just 1 or 2 minutes. Normalmente eu rezo pela pessoa talvez 1 ou 2 minutos. If there are 100 people, I can't pray 1 hour for each person. If there are 100 people waiting, Se tem 100 pessoas na fila, I cannot spend 1 hour for each eu person. não posso gastar 1 hora para cada pessoa. What is important is not the extensity of prayer, O importante não é a extensão da the oração, length of prayer, o comprimento da oração, but the intensity of prayer. mas a intensidade da oração. Putting your whole attention, your whole faith in that moment of prayer. Colocando toda a sua atenção, todo o seu coração naquela oração. And that's therefore, when some people ask me, Father, when can I see you again? Então, às vezes, quando as pessoas me pedem, Padre, quando que eu posso vê-lo novamente? When can I come to you for prayers again? Quando que eu posso vir ao Senhor para receber a oração As novamente? you can see me at the last day of the world, at the second coming of Christ. Eu digo, normalmente, você vai poder me ver na segunda vinda de Jesus. Means don't see me again. Você não vai conseguir me ver novamente. I see people only once. Normalmente eu vejo as pessoas só uma vez. Sometimes there's need, I may call them a second time or a third time. Às vezes é necessário uma segunda vez ou até uma terceira. Therefore Jesus says, ask and you will receive. Porque Jesus disse, peçam e recebereis. One Bible in English has a wrong translation. Uma Bíblia em inglês tem uma tradução errada, Namely, keep on asking and you will keep on getting. dizendo, mantenha-se pedindo e se manterá recebendo. That's a wrong translation. É uma tradução errada. I like my translation. Eu gosto da minha tradução. Ask once and you'll receive. Peça uma vez e receberá. But then you will tell me, why does St. Paul say, pray always, pray without ceasing? Então, porque você me dirá, mas por que São Paulo diz, ore sempre, ore sem cessar? What St. Paul means is this: O que São Paulo está dizendo é o seguinte: ask once, peça uma vez, but keep on thanking and praising God always. mas mantenha louvando e agradecendo a Deus sempre. Because you ask only on earth, Porque você pede somente na terra. but we keep on thanking and praising God in heaven also. E nos manteremos agradecendo e louvando a Deus no céu também. And therefore, what is the best prayer for healing and deliverance? Portanto, qual é a melhor oração para a cura e libertação? It's the prayer of Jesus, É a oração de Jesus, the Our Father. o Pai Nosso. But often we pray it in a routine way, Mas é que frequentemente oramos de without thinking what it means. uma forma rotineira, sem pensar no When you significado. pray it well, things will happen. Mas quando você reza bem, as coisas acontecem. This is therefore I wanted to tell you this morning Esse, portanto, é o que eu gostaria de deixar bem claro com vocês esta that the manhã. key to total healing and deliverance is prayer according to the will of God. Que a chave da cura e libertação total é orar conforme Deus quer. According to His word. De acordo com a vontade de Deus. And is a prayer that shows itself in praise. É uma oração que nos leva ao louvor. As I said yesterday, Como eu disse ontem, the prayer of healing, of deliverance is a prayer of praise. a oração de cura e libertação é uma oração de louvor. Praise makes us God-centered. Praise makes us God-centered. O louvor faz com que nos centremos em Deus And it frees us from our self-centeredness. e nos liberta de nos centrarmos em nós mesmos. And above all, praise what we call free praise. Acima de tudo, o louvor é o que nós chamamos de oração livre. Not just repeating what others are saying, but praising from my heart. Não simplesmente repetindo o que outros estão dizendo, mas louvando do coração. And that's why praying in tongues is such a powerful way Por isso- for praying for healing and deliverance. Por isso a oração em línguas é uma oração tão poderosa na cura e libertação. But at the same time, we must realize the church has given us graces
for praying for healing and deliverance. Mas ao mesmo tempo você vai perceber que a igreja está nos dando caminhos na cura, na oração de cura e libertação. All the 7 sacraments are sacraments of healing. Todos os 7 sacramentos são sacramentos de cura. But especially the sacrament of anointing is a sacrament of physical healing. Especialmente o sacramento da unção dos enfermos é um sacramento de cura física. The sacrament of the Eucharist is a sacrament of inner healing. O sacramento da Eucaristia é um sacramento de cura interior. And the sacrament of reconciliation is a sacrament of spiritual healing. E o sacramento da reconciliação é um sacramento de cura espiritual. And therefore, before I end, Então, antes que eu termine and I invite a brother to share his e testimony, convide um irmão para dar o testemunho, I want to share that how the sacraments, like the sacrament of reconciliation, is a powerful way of receiving healing and deliverance. eu vou partilhar com vocês como o sacramento da reconciliação é um poderoso uma poderosa oração de cura e libertação. And we must thank God for giving to the Catholic Church the precious gift of the sacrament of Então eu reconciliation. agradeço a Deus por ter dado à Igreja Católica esta beleza do sacramento da reconciliação. I was called to pray for a young man in a hospital. Eu fui chamado para rezar por um jovem no hospital. He had been sick for 2 weeks in his hometown. Estava doente por 2 semanas na sua cidade natal. He was being treated by his family doctors. Estava sendo tratado pelo médico de família. But finally they told him, we cannot heal you. Mas e finalmente os médicos disseram, não podemos curá-lo. We don't even know what is wrong with you. Nós nem sabemos o que está errado com você. And they advised him to be hospitalized in one of the best hospitals of India. E eles pediram que ele fosse hospitalizado no melhor hospital da Índia. And here he was for 2 weeks, E ele estava lá por 2 semanas, under the care of the best specialists in Sob- India. sob os cuidados dos melhores especialistas da Índia. And he went to all the tests of x-rays, scanning, sonography. Tinha passado por todos os testes de raio-x, ultrassom, computadorizado. And finally those doctors also told him, Então, finalmente, aqueles médicos também disseram a ele: we cannot heal you. nós não podemos curá-lo, We don't even know what is wrong with you. nós nem sabemos o que há de errado com você. And on this day, when they told him that, he was feeling so sad, E nesse dia que me disseram isso, ele estava se sentindo tão triste, so burdened, tão ferido, in such despair, em tamanho desespero, that there was no hope from human beings for his healing. porque não havia esperança humana na sua cura. That he told his parents, E ele disse então aos seus pais, who were the leaders of a prayer group, que eram líderes do grupo de oração: I must see Father Rufus today. eu preciso me encontrar com o Padre Rufus hoje. I was giving a retreat. Eu estava dando um encontro. I told him I cannot come, Eu disse que não era possível ir naquele but dia. they said our son insists that he sees you today. E eles disseram, mas o nosso filho insiste que precisa vê-lo hoje. However late the hour, however late it may be. Talvez mais tarde, poderia ser. So at 10:30 at night I went to the hospital. Então, às 10h30 da noite, eu fui ao hospital. He was in intensive care unit Ele estava na unidade de terapia with intensiva, all those instruments and tubes around com him. todos aqueles aparelhos e tubos em volta dele. And I said, oh, that is why he has called me. E eu então percebi, bom, por isso que me Because he chamaram, must be very, very sick. porque ele parece estar realmente muito, muito doente. So I asked him, well, what do you want me to do for you? E então eu perguntei, o que você quer que eu faça para você? Why have you called me? Por que me chamou? And to my great surprise, he said, E para minha grande surpresa, ele disse: I want to make my confession. eu quero me confessar. At first, I was surprised. Em primeiro eu fiquei surpreso, Then I was angry. mas depois eu fiquei com raiva. I said he could have got a priest from the parish E eu pensei, ele podia ter chamado o padre da and paróquia not dragged me from the other part of Bombay. e não ter me tirado do outro lado de Bombaim. But on second thoughts, I said to myself, Mas em segundo eu disse para mim mesmo, maybe that is what he wants. talvez seja o que ele realmente precisa. And more important, perhaps that is what he needs. Talvez mais importante ainda seja o que Deus quer para ele. And when he made his confession, E quando ele fez a sua confissão,
It was a sincere and thorough confession of his whole life. Foi uma confissão sincera e profunda de toda a sua vida. I repeat, it was a sincere and thorough confession of his whole life, Eu repito, foi uma confissão sincera e profunda de toda a sua vida. in which he shared not only his own personal sins, E ele me disse não somente os seus pecados pessoais, but the hurts he had received from his family and others, mas também os ferimentos que ele tinha recebido da sua família e de outros. and the occult practices in which he was involved. E falou das práticas ocultas nas quais tinha se envolvido. Then I knew that was what he wanted and needed. Então eu percebi o que ele queria e precisava. I gave him the absolution, Eu dei absolvição, and as I came to the end of that beautiful absolution prayer, e quando eu cheguei ao final daquela linda oração de absolvição, the Lord seemed to be speaking to me. o Senhor começou a falar comigo. Suddenly I remembered the story in the Gospels, Repentinamente eu me lembrei de uma história no Evangelho, how a paralyzed man was brought by his 4 friends and put before Jesus to the hole in the roof. como aquele paralítico foi trazido pelos seus 4 amigos e colocado diante de Jesus pelaquele buraco no teto. And when Jesus saw this man that was paralyzed, E quando Jesus viu esse homem paralítico, he somehow knew it was not a physical paralysis. ele percebeu que aquilo ali não era uma paralisia física, It was a spiritual paralysis. era uma paralisia espiritual. Paralyzed maybe by his life of sin. Paralisia talvez causada pela escravidão do pecado. Perhaps it was an emotional paralysis. Talvez fosse uma paralisia emocional. Paralyzed by guilt because of his sins. Talvez uma paralisia causada pela culpa dos seus pecados. As one of the people that saw me yesterday was telling me herself. Assim como uma pessoa ontem me falou sobre si mesma desta maneira. And it seemed to be a demonic E paralysis. parecia ser uma paralisia demoníaca. As if the evil one was holding him in that sickness. Como se o mal estivesse segurando aquele homem naquela doença. And therefore Jesus did not tell him, rise up and walk. Então Jesus não lhe disse de imediato, levante-se e caminhe. What did Jesus tell him first? O que Jesus disse primeiro? What did he tell him O first? que Jesus disse primeiro ao paralítico? Seus pecados são perdoados. Well, I'm sorry, you're wrong. Sinto muito, mas vocês estão errados. The first thing Jesus told this young man was, A primeira coisa que Jesus disse a esse homem foi: my son. meu filho. The problem, you're always thinking about sins and not about God. O problema é que vocês estão muito concentrados no pecado e não em Deus. Jesus first told him, my son. Jesus disse a ele: meu filho. Jesus knew this man felt that God did not love him anymore because of his sinful life. Jesus sabia que esse homem precisava muito mais do amor do Pai para sair do seu pecado. What did the prodigal son say to himself? O que o filho pródigo disse para si mesmo? I will go and tell my father I'm not worthy to be called your son. Eu vou voltar ao meu pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Just take me, employ me as a servant. Simplesmente me empregue como um empregado. And what did his father tell him? E o que o seu pai diz a ele? My son, you have come back. You're lost, you're found, you're dead, you're alive. Meu filho, você está de volta. Você tinha se perdido, foi encontrado, estava morto e voltou à vida. And this is what Jesus was telling this man. E é o que Jesus estava dizendo a esse paralítico. That the eyes of God the Father, Então os olhos de Deus nosso Pai, he was a son first and then a sinner. ele é em primeiro lugar filho e em segundo lugar pecador. And then Jesus said, your sins are forgiven. E só então Jesus diz: os seus pecados são perdoados. See, unless you read the Bible every day, you will not know what God wants us to do. A menos que leiamos a Bíblia todos os dias, nós não vamos saber o que Deus quer de nós. And then Jesus said in the third place, get up and walk. Então, em terceiro lugar, Jesus disse: levante-se e ande.
And then I said, Lord, if you were present here today, Então eu diria, Senhor, se o Senhor estiver presente hoje, what would you have o done? que o Senhor faria? You would not have stopped by telling this man your sins are forgiven. Ele não começaria dizendo a esse jovem, seus pecados são perdoados. You would have continued. Você continuaria. So I told this young man, now I would like to pray even for your physical healing. Agora vou rezar por você também pela sua cura física. He did not ask me to pray for his physical healing. Ele não pediu que eu orasse pela sua cura física. I volunteered. Eu que voluntariamente, I suggested. eu sugeri. And then I prayed for his physical healing. Então, depois dessa confissão, eu rezei pela sua cura And física. I was so sure that what happened 2,000 years ago would happen today. E eu tinha tanta certeza que aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás estaria acontecendo naquele momento, That I now told him, que então eu disse a ele, get up from your bed. levante-se da cama. Before that, he could not move his body because of the intense pain. Antes disso, ele não podia nem mesmo mover o seu corpo por causa da dor intensa. Now he got up from his bed. Então, levantou-se da cama. I said, bend over, E então eu disse, desça da cama. as I told that lady yesterday in the room downstairs. Como eu disse àquela jovem ontem no quarto, aqui, na capela aqui embaixo. He bent over. Desça da cama. I said, now walk about. Ande um pouco. He began to walk about. Ele começou a andar. Only I did not tell him, take up your bed and go home. Eu só não falei para ele, pegue a sua cama e vá para casa. That Jesus would say, but I don't want to say E that. Jesus disse isso, mas eu não podia dizer. And the next day, he was discharged from the hospital. E no dia seguinte ele recebeu alta do hospital. Because what did I pray for him that day? Porque o que eu rezei por ele naquele dia? Is what I pray now for everyone that come to me for confession. É como eu rezo a cada um que vem até mim para a I confissão. prayed first for a spiritual healing, the absolution of his sins. Eu rezo primeiro por uma cura espiritual, absolvição dos pecados. Then I prayed for him for inner healing. Então eu oro pela cura interior, Then for physical healing. pela cura física And even for deliverance. e também por libertação. That's what I do now for everyone that comes to me for confession. É o que eu faço com cada um que vem se confessar comigo. And that's why things happen. E por isso as coisas acontecem. 1 year later, he testified in another retreat. Um ano mais tarde ele testemunhou num outro retiro. Just one sentence. Em somente uma frase. He said, when Father gave me the absolution, Ele disse, quando o Padre me deu a absolvição, when I made my confession, which was a serious, thorough confession of my whole life, quando eu fiz a minha confissão, que foi uma confissão séria e profunda de toda a minha vida, I knew I was already even physically healed. eu percebi que eu já estava mesmo fisicamente curado. There was no need for Father to have prayed over me for physical Não healing. precisava nem o Padre ter orado por mim por cura física. This is the power of the sacraments, and especially with the sacrament of reconciliation for total healing. Este é o poder dos sacramentos, e especialmente do sacramento da reconciliação pela cura total. Not just spiritual healing from our sins. Não somente cura espiritual pelos nossos pecados, Not just inner healing from our hurts. não somente cura interior dos nossos ferimentos, Not just physical healing from our sicknesses. não somente cura física por causa das nossas doenças, But even deliverance from the power of Satan. mas também libertação do poder de Satanás. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Está aqui nosso querido irmão João. Vai trazer o seu testemunho. Eu me chamo João Batista Peixoto, sou do estado de Goiás. Cheguei aqui na Canção Nova, todo arrebentado pelo maligno, pelo encardido. Sentado aqui, ouvindo a pregação do Padre Rufus. Na primeira pregação que ele fez,
saiu do meu corpo um bicho. Esse bicho era um leão e tentou subir aqui no palco para que eu avançasse nele. E nessa hora eu saí fora de si e virei um leão e não conseguia subir aqui no palco. Ele não conseguiu retornar ao meu corpo, eu retornei a atividades de oração. Aí eu procurei a irmã Maria Lúcia, para a Krausa, através da irmã Maria Lúcia, Maria Eunice, para que eu confessasse e recebesse a cura de libertação com o Padre Rufus. Eu tinha uma baba há mais de 20 anos. Eu vomitava aquele mau cheiro, desculpa a palavra, a carniça. Ao que dava meia-noite, eu começava a sentir uma dor de cabeça. Enquanto eu não vomitava aquela carniça, aquela bola de carniça, era carniça mesmo. Eu não conseguia dormir e não conseguia sair dessa dor de cabeça. Aí fui até o Padre Rufus, cheguei lá, eu saí fora de si. Eu lembro que era 6 horas, retornei 7 horas em si. Aí eles pegou e me disse: a gente não vai fazer oração, deixa para amanhã porque vai começar a missa. Aí eu disse: pelo amor de Deus, me faz essa oração enquanto é cedo. É verdade, muita verdade isso que estou dizendo. Aí o Padre Rufus foi e me chamou. Ó, que ele me pôs as mãos na minha cabeça, começou a sair prego do meu corpo, começou a sair aquela baba, aqueles montes de cobra dentro da minha boca, saindo aquela lesma, aquelas coisas terríveis do meu ouvido, bicho, aqueles bichos saindo do meu nariz, saindo da minha boca, saindo dos meus ouvidos. Aí quando eu comecei a louvar, foi onde é que foi libertando. Aí eu estava louvando, fui louvando em línguas, louvando e pedindo ao Senhor. Aí os pregos foi saindo do meu corpo, tudo quanto é lado de corpo, saindo daqueles pregos, aquelas pontadas saindo, foi me libertando, foi assim. Parece que eu me senti alívio, arrumei um par de asas e saí voando. Eu não estava nem sabendo como louvar a Deus por tudo isso que eu fui libertado. Hoje eu sou uma pessoa que eu ando, parece que eu estou carregado por Deus, carregado por anjos. Graças a Deus, estou liberto, amém. Graças a Deus, o poder de Deus é grande. Graças ao Espírito Santo. De onde é que tinha andou antes? O que é que fez antes? Para as pessoas perceberem. O que ela está falando? Explicar, Para você explicar onde você foi antes. para explicar o que era antes. Porquê? O porquê. Antes eu era espírita, fiquei 10 anos no espiritismo. No espiritismo eu comecei a mexer com candomblé, comecei a mexer com Pai de Santos, fazendo 5 Solomão, me punha no meio o Pai de Santo, colocava pova, aquelas povas subia. Ele fez uma lança nesses termos, veio com a ponta no meu rumo do meu peito, outra descendo aos meus pés, e punha fogo na pova, saía aquela pova e subia todinho no meu corpo. Você comia coisas? Comia coisa de terreiros, farofa, comia tudo que vinha. Aí eu peguei com a pomba gira, a maldita, a serpente, aquela que me fez o maior mal, que não me deixou quieto mais na vida. Ela só usava, ela não gostava de tomar bebida brava, ela tomava champanhe e cerveja. Eu compartilhava, tomava com ela. Ela falava: agora vamos, monta no meu cavalo e vamos. Aí a gente ia fazer o terror, o pior, nas encruzilhadas, naquelas coisas terríveis. Então fala assim que agora em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus, graças a Deus eu estou curado. Como estou curado, graças a Deus. Well, I want to add 1 or 2 things. Eu queria acrescentar uma ou duas coisinhas. When our brother was brought by strong men into the chapel downstairs, Quando o João foi trazido por
as pessoas fortes For almost para dentro da half, capela. maybe for 1 hour, is going down the chapel like a lion. Por mais ou menos 1 hora ele ficou andando pela capela, mesmo como um leão, And with froth coming out of his mouth, e saindo espuma da sua boca, and even a flower which had maybe came out of him. e também algo saía, vomitava algo. And people were afraid that he would destroy the altar or the tabernacle. E as pessoas ficavam com medo que ele pudesse destruir o altar ou I destruir said, as coisas no, da capela. he is trying to go to God for help. He won't destroy anything. E eu dizia, não se preocupe, ele está tentando ir a Deus pedir ajuda. Não se Would you preocupe. like to show how you're going up and down in the chapel? If he wants to do. You want to show how you moved up and down in the chapel? Mostrar como é que andava na capela. Perhaps he's not aware. I myself was a bit frightened. Eu mesmo ficava com medo. And now I believe what Saint Peter says. Então eu acredito agora que São Pedro diz That the evil one is like a lion going around to eat somebody. que o inimigo é como um leão rondando querendo comer. I was afraid he would eat me. Eu estava com medo que ele queria me comer. Finally, when I asked him to come and sit next to me, Finalmente, quando eu pedi que ele viesse e sentasse ao meu I lado, was not afraid but cautious what would happen. eu não estava com medo, mas He began to speak. alerta ao que pudesse He acontecer. began to speak. Ele começou a falar. And what he spoke was the brokenness of a human heart. E o que ele falou foi sobre o quebrantamento do seu coração. At length he told me all the sufferings had gone through life. At length he told me all the sufferings had gone through life. Ele contou todos os sofrimentos que passou pela vida. And I did not know what to say. E eu não sabia o que dizer. It was too painful. Havia muita dor. Then I remembered what Jesus said. E eu me lembrei do que Jesus disse. Come to me, Vinde a mim, all you that are broken-hearted and oppressed, and I will give you rest. todos que têm o seu coração quebrado e um jugo pesado. And it seemed the Lord was telling me, you are not supposed to take my place and do for his brother what I would have done. Então eu senti Jesus me dizer, você tem que entender que você está no meu lugar e você deve fazer a esse jovem o que eu faria. We prayed for him for some time. Nós oramos por ele por um tempo. Did we pray for him or I postponed it? We prayed. And it was a powerful and disturbing thing. E eu orei por ele por um tempo, houve algum distúrbio, It was not complete. não estava completo. I said, well, maybe tomorrow. Então eu disse, bom, amanhã a gente When I was continua. leaving by that gate, Mas quando eu estava saindo para he o was sitting portão, down in that chair. ele estava lá sentado na cadeira. And I told him, well, I'll see you tomorrow. E eu disse a ele, bom, vou ver você de novo amanhã. And he says, please, Father, pray for me today. I need to be delivered today. E ele disse, Padre, por favor, ore por mim agora, eu preciso ser liberto agora. I have suffered too much already. Havia muito sofrimento ali. I was only thinking about my supper. E eu só estava pensando no meu jantar. I said, my food may become cold. E eu pensei, o meu jantar vai ficar frio. But then I remember what Jesus said. Então eu me lembrei do que Jesus disse. Man does not live by bread alone. Man does not live by bread alone, O homem não vive somente do pão, but by every word that comes from the mouth of God. But by every word mas that da, minha, comes from the mouth of God. mas da palavra que vem da boca de Deus. And when people offered food to Jesus, and when the apostles brought food to E Jesus, quando os apóstolos trouxeram comida para what did Jesus, Jesus say? o que Jesus disse? My food Minha comida is to do what God wants me to do, é fazer o que o Pai quer que eu and to faça. do it completely. E fazê-lo completamente. So this is what the Lord spoke to me. É o que o Senhor falou para mim. So I took him back to the chapel, Então eu peguei ele, levei de volta para a thinking capela, about my cold supper, pensando no meu jantar frio. and I said, Lord, you better do the work fast. Senhor, melhor que o Senhor faça o trabalho I have to go rápido back. para poder ir jantar. And then I prayed for him, Então eu orei por ele.
not long, não muito tempo, not really believing that things will get over that day. não acreditando de fato que as coisas terminariam tão But rapidamente. the Lord knew the doubts in my heart. Mas o Senhor conhecia as dúvidas do meu And coração. He said, I will show you what I can do. E o Senhor queria me dizer, eu vou te mostrar o que eu posso fazer. And suddenly there was a beautiful smile on this E young man's face. repentinamente apareceu um lindo sorriso no He rosto stood dele. up, Ele levantou-se, put his hands on top, pôs as mãos para cima, assim and como fez began to aqui, cry out e victory. começou a clamar a vitória. Show them what you did when you finally did. That's what he was doing. Yeah. Esse é meu joelho, como ficou de arrastar daquela cobra maldita, aquele leão maldito. Todo ensanguentado, meu joelho, agora está sarando. So you can see what he's saying is the truth, it's not a lie. Portanto, ele não é um leão. Praise God. Louvado seja Deus. Erga o seu braço assim. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Vocês, porque tudo vai mudar, Senhor. Precisa mais de ti. cançãonovaplay.com. Assine já!